Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas capítulo 19, os versículos 11 em diante. Vamos até o versículo 27, a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dá-se-lhe-á. Ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar. Que a tua palavra mais uma vez mostre o vigor que tem o teu livro, teus ensinos, teu poder, a maneira que tua palavra age por ela mesma, Senhor. Só me enche do teu poder, do teu vigor, para pregar a tua palavra como convém um servo fiel pregar. E espalhe a verdade, atinja os corações de milhares, aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto e também no mundo. Em nome de Cristo. Amém. Eu quero pregar nesta noite sobre um rei rejeitado. Vocês estão diante de uma parábola, né? E Jesus sempre contou parábolas. A Bíblia é assim, desde o Velho Testamento. A linguagem de Deus é sempre ilustrativa, para que aqueles que ouvem a mensagem possam entender, né? É como dizia Spurgeon: a casa da pregação tem que ter janela, senão não entra luz. E as janelas são as ilustrações. Jesus tinha essas janelas na mensagem, aquilo que ele falava, usando parábolas. Os apóstolos nem sempre usavam ilustrações, mas o Senhor usa, e nós que pregamos devemos também usá-las. Esta parábola aqui, ela é cheia de lições preciosas para nossas vidas, tá? E para também o mundo perdido. Claramente nós vemos a razão desta parábola. Tem que ter um motivo da parábola. E é falado aqui no versículo 11. Vocês estão vendo aí? Ouvindo ele estas coisas,
Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ele falou essa parábola depois da salvação de Zaqueu. Ele está mostrando ali que ele veio buscar e salvar perdidos, conforme nós vemos no versículo anterior. Mas agora ele entra. Por quê? Ele quer falar da maneira como o rei que foi rejeitado, o rei que mandou seus emissários, foi rejeitado, foi o que o povo judeu fez, e ele vai voltar para executar os seus inimigos. Então, queridos irmãos, quem é esse rei? Obviamente, é o Senhor. O que é que ele veio fazer? Ele veio ao mundo e ele aqui confiou sua mensagem aos seus servos. Na realidade, os judeus eram diretamente perante Deus os responsáveis pela mensagem. Então, por isso que ele usa essa parábola aqui. E ele, após a sua morte, ele partiu para o céu. Conforme nós vemos na parábola, ele, antes de ir embora, ele deixou responsabilidades para os seus servos. Após a sua morte, ele partiu para o céu e prometeu voltar para assumir o reino no céu e na terra. Então, no final, quando ele retornar, o que vai acontecer? Ele vai recompensar seus servos fiéis e, por outro lado, vai executar os seus inimigos. Estão vendo aqui? Recompensa e punição. Na volta de Cristo vai ser assim. Enquanto ele está lá no céu, ele está salvando perdidos, como ele fez com Zaqueu. E é o trabalho dos servos fiéis agora é proclamar esta tão grande salvação. Quando ele voltar, ele vai pegar os dele, os fiéis, e irá recompensá-los. E aqueles inimigos que não quiseram que o rei reinasse sobre eles, ele vai mandar executar um por um. Hoje eu quero mostrar aqui o quanto esta parábola deve chamar nossa atenção e fazer com que estejamos certos de que nós somos submissos e servos fiéis ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma mensagem fácil, é uma mensagem para as nossas vidas. E eu sei, queridos irmãos, que é tão difícil na nossa sociedade brasileira, pregar sobre um rei, porque nós não temos reis. É muito difícil achar um rei no trono hoje em algum país, ordenando, com súditos. Tem a rainha na Inglaterra, o rei na Inglaterra, mas é apenas, eles estão ali simbolicamente para representar o que sempre a Inglaterra teve. Mas nós aqui nunca tivemos, a não ser tempo de Dom Pedro, tempo de Portugal aqui. Falar sobre o rei hoje é difícil, porque nosso sistema aqui é democrático. Nós temos um presidente que é colocado, fica 4 anos, talvez seja reeleito novamente, e o povo vive assim com as leis, num sistema, numa sociedade democrática, onde a decisão é do povo. No rei não, o rei reina, os decretos vêm dele. Biblicamente, Deus reina. Então, quando os crentes olham isso, eles devem lembrar que, não obstante estarmos numa sociedade democrática, o Senhor reina. A Bíblia responde, fala isso claramente, queridos irmãos. Então, eu quero mostrar aqui que Cristo é o Rei, que foi e vai voltar.
Eu lembro lá em São Paulo, alguns pastores estavam tratando de que eles chegaram a certa conclusão de que Jesus não era rei agora, ele era Senhor, é Senhor da igreja, por isso que a Bíblia fala dele como Senhor. Mas Jesus é rei. Na minha casa, o comando da minha casa, eu sou rei. Na casa de qualquer homem, ele é o rei. Rei é aquele que está revestido de autoridade. Infelizmente, nós estamos numa sociedade agora que reinado parece que tem acabado. Ninguém gosta de pensar em alguém subindo no trono, sentando lá e regendo alguma coisa. Jesus é só Senhor. Para ser Senhor, ele tem que ser rei. Ele é rei, Senhor, em tudo. Então vamos passar isso para vocês, para que a igreja possa entender essas verdades e aplicá-las para as nossas vidas. O primeiro é que Cristo Jesus é o Rei que foi exaltado. Então eu vou fazer isso agora, irmãos. Eu vou tentar biblicamente, vamos dizer assim, colocar aqui o elemento que precisamos para formar a casa espiritual, né? As doutrinas. Elas vêm como tijolos ou como pedras na construção de uma alicerce. E nós precisamos saber disso. Como é que eu vou crer numa coisa sem base, sem estrutura? Como é que eu vou entrar numa casa mal formada, que não tem o elemento que segura a casa, que é o alicerce? Ela vai cair, ela não aguenta temporal. Então, a pregação é para isso. Qualquer pregação, o pastor, o pregador tem que dar a base, o alicerce sólido, para que os crentes possam ter confiança naquilo que estão fazendo. A primeira lição a respeito de Cristo é que Deus, o Pai, exaltou o seu Filho. Vocês lembram quando ele esteve aqui? Na humildade dele, aquele nazareno que aqui andou, rejeitado pelos judeus, simples, que foi levado à cruz, foi voluntariamente à cruz, foi executado ali na cruz, morrendo, crucificado, deu sua própria vida, mas depois ele ressuscitou. E após a ressurreição, ninguém percebia isto. A gente vê o histórico em Lucas, digo em Atos, quando ele vai com os discípulos, longe dos olhos, não tinha mídia para publicar isto, Ele vai só com seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, e de lá ele sobe, dá as ordens para os discípulos e sobe. A gente fala, puxa vida, um espetáculo desse não poderia ser notificado? Não poderia uma TV divulgar isso para todo mundo? Não. Mas quando você abre em Filipenses, capítulo 2, diz o quê? Ali, a partir do versículo 5, que o Pai glorificou, elevou o Filho acima de todo nome. Lá no Salmo 110, a ordem de Deus após a ressurreição de Cristo. Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Impressionante. Cristo está sentado, ele é rei. Ele tem o trono de glória e a coroa na cabeça. Agora nunca mais coroa de espinhos. Ele é o rei da glória. Os discípulos, os santos do Novo Testamento, quando falavam dele, eles tinham assombro. É glorioso esse nome. Eles tremiam diante da glória do Senhor, e eles reverenciavam. Queridos irmãos, ele está acima de tudo e de todos. Deus, o Pai, exaltou o Filho. Outro detalhe, em
1 Timóteo, Paulo chama Cristo ao Rei eterno, imortal, invisível. Ele não foi rei, ele não será rei, ele é rei. Ele está no trono dele. Não obstante a vinda dele, a humilhação dele aqui, ele está sentado no trono. O que diz o Salmo, a partir do Salmo 91? Várias vezes, talvez 3 vezes ali. Reina o Senhor. Quem é esse Senhor? Senhor Jesus Cristo. O grande eu sou. Tá? A Bíblia, quando comunica com os homens a pessoa da divindade que aparece, é Jesus. Reina o Senhor. Tremei as nações. Outro detalhe, queridos irmãos, porque nós temos autoridade no mundo. Porque temos um presidente, ministro, deputados e as outras autoridades constituídas. Porque o mundo tem um Deus chamado Satanás. Porque tem demônios, poderes das trevas, poderes humanos, poderes angelicais. Por quê? Porque tem um rei que comanda tudo. Então a Bíblia, irmãos, não mostra as coisas assim diferentes. As coisas não funcionam como funciona no mundo, né? Aqui nós temos um sistema de presidente. Na Argentina talvez seja mais diferente, nos Estados Unidos outro sistema. Mas no Rei dos céus, abaixo de tudo, é Ele que coordena todas as coisas, porque Ele é Rei. Outro detalhe, só para vocês lembrarem, até no comando dele sobre o diabo, tá? O que é que ele faz? Vocês lembram que quando Satanás quis perseguir, acabar com a vida de Jó, ele seguiu à risca as ordens de Deus no céu, do Senhor. Tá? Porque tem um rei. Outro detalhe, queridos irmãos, os anjos receberam a ordem para adorá-lo. Eu vou mostrar aqui como foi que aconteceu isso. No Velho Testamento, irmãos, os irmãos podem perceber que Jesus, o rei, ele para vir à terra, ele deixou assim a sua glória, veio até o grupo dos anjos. Depois dos anjos ele desceu. Então foi basicamente 2 etapas. Ele veio, passou para o grupo dos anjos e depois desceu, humilhando a posição de homem, conforme diz Filipenses. Naquele passar dos anjos para os homens, que é uma descida muito humilhante, a tendência dos anjos era, olha a posição dele. Mas em Hebreus capítulo 1, que é que Deus o Pai ordena aos anjos: adorem. Impressionante. Adorem. Por quê? Ele é rei. Ele é Deus. Então não brinque. Deus sempre chamou a atenção dos homens com respeito ao Filho. Por 3 vezes ele diz lá do céu: este é meu Filho amado. Ele faz isso em tom de advertência, queridos irmãos. Este é meu Filho amado, em que tenho prazer. Ora, queridos irmãos, também a igreja deve coroá-lo como rei. É óbvio que a igreja chama Senhor, Senhor. Em Efésios fala ao Senhor. É ordenado às mulheres respeitarem os maridos por causa do Senhor. É ordenado aos homens amarem suas esposas como Ele, Cristo, amou a igreja. Mas aqui é o Senhor dentro de uma casa. É o chefe de uma casa ordenando. Tá? No Velho Testamento era assim. Você sabe que a primeira letra do hebraico era formada como
cabeça de um touro, tá? E a segunda letra, que é Bet, tá? Significa casa. Então, a cabeça de um touro numa casa, significando o quê? Que tem um líder ali. Olha como a Bíblia sempre destaca isso. E Cristo é essa figura gloriosa. Ele está na casa. A igreja é a noiva. Ele dá ordem ao seu povo, tá? E nós cumprimos ordem, tá? Quando a Bíblia manda adorar, depositar tudo aos pés, porque Ele reina, tá? Ora, queridos irmãos, assim como Esther se humilhou ali perante o rei, perigo de ser morta, mas ela foi na confiança em Deus e diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não vamos fazer isto. Outro detalhe, irmãos, o livro de Provérbios mostra como o Senhor como rei. Várias passagens, vários provérbios tratam do rei, repetindo. Porque está falando de quem? De um Deus glorioso, que reina nos céus e na terra. Também, queridos irmãos, mesmo em sua humilhação, nosso Senhor provou ser rei. Provou. Lembra os magos chegando com os presentes? Eles chegaram, olharam aquela criança ali, Maria ao lado, e eles adoraram. A adoração se deve a quem? Ao rei. Ao rei. Você lembra quando os demônios curvavam com medo, adorando? Ele é um filho de Deus. Impressionante. Você lembra quando os soldados quiseram pegá-lo? Antes de querer pegá-lo, eles caíram perante ele. Todo mundo era assim, tremendo perante o Rei da Glória. O Rei, o Filho de Deus, com direito ao trono, estava aqui no mundo. Nasceu o Redentor, Rei da Glória. Então, queridos irmãos, Cristo Jesus é de fato o Rei que foi exaltado. Ele reina agora. Ele tem várias funções, óbvio, mas todas as funções de Jesus Cristo compõem-se o seu reinado. Ele vai descer do céu, ele não vai ser coroado futuramente, ele já foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vamos passar para outra etapa, para mostrar para os irmãos que esse rei, conforme a parábola, aquela parábola destaca bem o que os judeus fizeram, rejeitaram o rei. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Que coisa! Ele foi rejeitado pelos judeus com seríssimas consequências. É impossível rejeitar Jesus e não receber duras e tremendas consequências. Eu tenho um livro contando a história da igreja. Fala como o rei Herodes, que mandou matar as crianças, perseguir Jesus. Como foi que aquele homem morreu? Foi terrível a morte dele. A morte de Herodes também, conforme Atos. Aqueles homens que perseguiram o Senhor tiveram consequências gravíssimas. Você lembra dos judeus lá perante a cruz? Qual foi o pedido deles? Crucificam o rei. Nosso rei é César. Que o sangue dele recaia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Não demorou muito. A história conta como foi a invasão de Roma através de General Tito. Como foram massacrados judeus e judeus, morrendo de fome e de peste lá. Por quê? Até agora, olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
como milhões de judeus foram mortos. Por quê? Que o sangue dele recaia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Aí. Até hoje, é pela misericórdia de Deus que a nação judaica não foi massacrada de uma vez. Não se pode brincar. Ele é o Rei da Glória. Eu vejo hoje homens e mulheres brincando com isso. Até crentes brincando. Não querem submeter ao Rei. Olha, queridos, é coisa séria. Eu vou mostrar mais aqui. Eles provaram durante todos os anos que Cristo reinou sobre Israel. O Velho Testamento inteiro é a prova clara de um povo que rejeitou o Senhor durante 2000 anos. A história do Velho Testamento é uma história de levar a gente a chorar, de tanta maldade e ingratidão do povo de Israel. O livro de Juízes é cheio disso. A história dos reis de Israel, de Samaria e de Judá, em Jerusalém. Uma história de levar-nos a chorar de tanta maldade do povo. Quando você lê o livro o Salmo 105, que linda história do Senhor. Como ele guiava o povo, como protegia, como cuidava deles, como ia na frente dizendo, não perturbem meus servos, não maltratem, não matem meus servos, advertindo os homens. Como cuidou do mundo através de elementos judeus crentes, né? Como Deus protegeu, como deu comida para eles, de uma maneira que o mundo nunca percebeu, tirando água da rocha, dando comida dos céus. A história no Salmo 105, ela é uma história bem pequena, contada em poucas palavras, mas conta o dinamismo do poder de Deus na vida daquele povo. Mas quando chega o Salmo 106, aí é tudo o contrário. É a história da ingratidão, de um povo rebelde, que quando estava no mal, que quando os inimigos chegavam para massacrá-los, eles começavam a clamar, Deus novamente mostrava a sua misericórdia. Com o povo foi sempre assim, meus irmãos. A história do mundo é uma história de ingratidão, de corrupção, de abandono ao Rei dos Reis. Mostraram também em seu ministério profético, pois quiseram matá-lo. Os homens sempre ameaçaram e lutaram contra o Rei dos Céus, porque perseguiram seus emissários. Profetas foram massacrados, perseguidos, mortos. E quando Jesus chegou, por várias vezes tentaram matá-lo, e foram judeus que tentaram fazer isso. Ele só não foi morto antes, porque não era o tempo dele. Ele que ia entregar sua vida, não o povo tirar. Na hora certa, ele se entregaria para ser morto. Mas foi sempre assim. Sempre pegaram pedra para matá-lo. Por causa de quê? Porque ele é o Senhor da glória. O Rei que veio. Também, irmãos, eu posso ir mais adiante para falar que ele é rejeitado pelas nações. A história de Israel é a história do mundo. Não há diferença. Você não pode olhar para os judeus e dizer, aquele povo é o povo de Deus. O povo de Deus tinha Israel, tinha os crentes em Israel, mas a nação de Israel era tão terrível, tão pecaminosa quanto qualquer outra nação. Então, quando você lê a história do povo de Israel no Velho Testamento, lembra do Brasil? Você vai ver a mesma coisa. Quando você lê os livros dos profetas menores, pensa aqui, pensa nos Estados Unidos, pensa em outras nações. É a mesma coisa, queridos irmãos. Não há diferença. Deus sempre foi tratado pelos homens desta maneira. Mas eu quero trazer o que eu considero um dos salmos mais incríveis. Um salmo pequeno, mas conta a história das nações, como elas
agem diante de Deus. É o Salmo 2. Tá? Aquele salmo, irmãos, é o salmo que mostra, e vem exatamente no comecinho dos salmos, porque o Salmo 1 é para mostrar individualmente quem é crente e quem não é. No Salmo 2 é a exposição das nações. O que é que elas pensam? O que é que elas falam? Como é que elas vão tratar os crentes? Então quando você abrir o livro dos Salmos, você vai ver crentes angustiados com os povos, tá? Adorando a Deus, claro, mas angustiados com os povos. Mas eu quero só trazer um pouquinho o Salmo 2. Eu já referi tanto esse salmo aqui, eu acho que os irmãos já sabem de cor e salteado. Mas naquele salmo nós vemos o quê? Os povos unidos. Nós podemos pensar na eleição aqui no Brasil. O que é que o povo quer? Nós não queremos o reino de Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos eleger homens. Foi assim que Israel fez no tempo de Samuel. Nós não queremos outro rei. Nós não queremos Deus. Nós queremos ter reis como as nações têm. Aquilo foi um tapa na face de Deus. Samuel ficou desgostoso. Deus falou, pode dar. Pode deixar. Eles escolheram. Escolheram Saul, que foi terrível rei durante 40 anos. Mas não era o que eles queriam? Era. Então no Salmo 2, conta o que o Brasil faz. Conta o que a Argentina faz. Conta o que as nações fazem. Não queremos que ele reine. Vamos colocar presidentes, deputados, senadores. Está vendo? Se não for a intervenção do rei, os homens massacram uns aos outros, irmãos. Tá? Nós temos visto no mundo a investida comunista, a tentativa deles tomarem o Brasil. Eles massacram os povos. Sabe quem permite isso? Deus. Deus ordena. Vai lá. Mostre como o que eles querem, eles vão ter. Querem corrupção, querem roubar, querem adulterar, querem fornicar, querem mentir, não querem o evangelho, não querem minhas leis. Eles falam isso no Salmo 2. Nós vamos quebrar as algemas de Deus. Nós vamos quebrar os laços que nos prendem. Olha, queridos irmãos, e o que acontece? Olha o que está aí agora. Se não for as orações dos santos, se não for os crentes orando, as nações são massacradas por elementos perigosos. É que nós não sabemos, irmãos, o que é o homem no pecado. Pense de bem, irmãos. O que é que nós temos? Nós temos o reino de Deus. Nós não temos o reino do mundo. O reino do mundo é Deus controlando, tá? Mas tudo o que temos é do reino dos céus. Olha, quem ordena o tempo? Quem ordena as estações? Quem ordena a chuva? Quem ordena o sol? Quem ordena que os dias sejam de 24 horas? Quem ordena tudo isso? Quem dá as frutas, a água, a comida? Quem dá? Deus. É impossível você ler o Salmo 104, senão você não ver que há um Deus que rege todas as coisas. Quando você olha o mundo todo, o mundo é um verdadeiro espetáculo da grandeza da mesa de Deus, da beleza desse Deus maravilhoso. Também, irmãos, mesmo diante do fato de que a própria criação está subordinada a Deus, a criação. Os animais obedecem. Quando ele quis pegar Jonas no fundo do mar, ele mandou o peixe foi. Jonas não sabia, mas Deus mandou um vermezinho, como se fosse um metrô debaixo da terra, para cortar aquela bororeira.
que estava dando tranquilidade para o Jonas. Olha, queridos irmãos, é o Senhor ordenando, convidando céus e terra como testemunho da maldade, da ingratidão, da rebelião do homem no pecado. Mesmo em face do seu governo, de suas leis e de seus juízos, o mundo não pode sobreviver sem as leis de Deus. Não tem jeito. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O mundo precisa dessas leis. Elas vêm dos céus, irmãos, como canos onde Deus passa a ventilação do céu. Quando essas canalizações são entupidas pela rebeldia do homem, nós começamos a ver o povo como se matando um ao outro. O reino de Deus está aí perante todos. Nós precisamos. Quando o reino de Deus funciona na terra, todos respiram. Todos podem andar livremente para a rua. As crianças podem brincar nas nossas ruas. Porque o que funciona? A lei dos homens? Não. A lei dos céus. E se tem lei, tem um rei. Sempre, onde tem lei, tem um legislador. E assim, queridos, tudo funciona. Então o que temos na terra são elementos usados por Deus para a execução dos seus juízos e de suas misericórdias. A polícia na rua, o juiz que determina a prisão de alguém, as leis que ordenam a prisão de assassinos ou a morte deles. Quando não há isso, é sinal de juízo terrível. Também a rejeição do rei é provada no viver. Como? Como é provada isso? Os homens rejeitam o rei na forma como desafiam suas santas e perfeitas leis. Incrível, mas o Rei da Glória, ele é onipotente, onisciente e onipresente. É o Rei que está vendo tudo. Nunca, irmãos, nós estamos vivendo a época da tecnologia. Impressionante. Quando todo mundo sabe da vida do outro. A internet sabe de tudo hoje. Mas isso é apenas, irmãos, isso é apenas uma gotícula do que é o reino de Deus. O nosso rei vê tudo. Não tem casa, não tem esconderijo, não tem distância para ele. O presidente da República precisa pegar o avião para ir do outro lado, no outro país. Deus, do seu trono, ele vê todas as coisas. Então, é terrível ver homens e mulheres brincando, escondendo no escuro, trancando portas, pensando que Deus não está vendo. Eles, queridos irmãos, desafiam a lei de Deus, brincam, zombam, riem. Nós vamos fazer o que nós queremos. Nós queremos liberdade. Nós queremos respirar com o nosso próprio nariz, por assim dizer. Nós não precisamos de Deus. Está acontecendo isso. Queridos irmãos, eles estão gritando contra Deus. Eles estão querendo cortar tudo isso. Nós não temos as bênçãos do reino de Deus recebido com alegria. Olha a música que é cantada na terra. Vai no supermercado, o que tem lá? Músicas profanas. Olha o mundo, o que tem. Olha a festa mundana, para onde eles vão. Olha agora o dia do Senhor, como o dia do Senhor é tratado com escárnio. Pessoas fazendo negócios no dia do Senhor, brincando com Deus. Olha como famílias não importam mais com os filhos. Não há mais respeito, o ensino sobre a lei de Deus. Sempre Deus orientou isso às nações, eles não querem.
porque rejeitam Deus. Também, irmãos, como desafiam os atributos de Deus, como desafiam a santidade de Deus, desafiam, bem nas ruas e nas praças, desafiam a onipotência de Deus, brincam com Deus, zombando dele, com seus pecados, ocultando lá com suas práticas pecaminosas, mentindo, achando que Deus não está ouvindo, nem vendo. Então, queridos, eles rejeitam ou não o Rei da Glória? Rejeitam. Quando crentes começam a agir assim, Deus entra em atividade. Você pode notar que com os santos, aí é o Senhor agindo, disciplinando, tirando do mundo que Ele vai julgar e punir. Também eles ignoram a santidade de Deus. Deus é santo, irmãos, e toda a criação é adornada de santidade e de pureza. Toda a criação, mesmo com a entrada do pecado. Porque o que adorna o reino dos céus é santidade. Por isso que todo crente deve andar em santidade. A ordem de Deus para os crentes é separar do mundo, porque não pode combinar. A igreja só brilha quando há santidade. Santidade é Deus limpando as suas lâmpadas para que elas brilhem muito mais na face da terra. Mas os homens rejeitam santidade. Infelizmente, a teologia moderna hoje fabrica mais pessoas assim, que parecem serem santos, mas não são, só por fora, não tem brilho interior. Também, na forma como rejeitam culto e adoração, mostrado em temor. Hoje nós estamos vendo o mundo que caminha passos largos para a destruição. Não tem mais culto ao Senhor. Não tem mais piedade hoje. São muitos poucos que são verdadeiramente crentes. Não tem hinos de adoração ao Senhor. É tudo o que eu gosto, o que eu sinto. Eu quero pular como o mundo pula. Eu quero as festas. Eu quero as músicas. Eu quero a mensagem que eu gosto de ouvir. Essa é a democracia que entrou dentro das igrejas. Não há temor, respeito ao Rei dos Céus. Na forma também como se sentem em liberdade para não buscar conselhos e usam seus bens naquilo que gostam e querem. Não busca conselhos. O reino de Deus é um reino maravilhoso, onde Deus tem seus conselheiros para orientar o seu povo. Por isso que tem igreja, por isso que tem pastor, por isso que tem um pai, tem uma mãe, tem pessoas mais experimentadas na vida. Elas vêm para representar conselhos de Deus. É impossível você ler lá os provérbios sem ver que Deus instituiu, e essas coisas estão acabando. Nós não vemos crianças em situação de proteção, porque pai e mãe, tios e tias, pessoas mais que viveram mais, se apodreceram no pecado e não representam a bênção na vida de filhos e netos hoje. Por quê? Rejeitaram o rei. Também, queridos irmãos, rejeitam as suas palavras. Rejeitam a palavra de Deus. Não gostam. Odeiam. Pastores hoje querem mudar a mensagem para ver se atrai. Não, a Bíblia manda pregar. A tempo e fora de tempo. Quer ouvir? Não. Pode pregar. Foi assim que Deus ordenou a Ezequiel. Mesmo que você esteja no meio de escorpião, pregue. Fala com esse povo rebelde. É isso, queridos irmãos. Veja bem, eles rejeitam as palavras do Senhor. A Bíblia é um livro hoje fechado, onde eu quero usar aquilo que eu gosto, prego o que eu gosto. Eu me lembro de pessoas aqui, saíram da igreja,
Antes de sair, falou: pastor, se o senhor continuar pregando o que o senhor está pregando, eu não fico mais aqui. Olha, pregar o que querem ouvir. Nós temos um rei, queridos irmãos, que ordenou seus servos que eles preguem a palavra. Também, irmãos, a rejeição mostra ser tremenda diante da revelação escrita do rei. Deus, em sua palavra, tem dado ordens, ensinos de sabedoria para viver. Queridos irmãos, o mundo poderia ser um paraíso se todos prostrassem diante do rei. Mas eles querem o quê? Não foi assim com Israel? Nós queremos o Senhor como rei. Basta nos dar comida. Basta nos dar cesta básicas. E nós queremos viver assim. Foi assim que fizeram quando saíram do Egito. Abre uma mesa no deserto. Dá para nós a mesma comida que nós tínhamos no Egito. Eles esqueceram da escravidão. Eles queriam voltar para a escravidão por causa da boa comida do Egito. Eles querem bênçãos materiais. Sempre estão falando: ore por nós, ore por nós. Mas por quê? Não toleram o seu reino no coração. Não querem. Meninos, meninas, adolescentes, jovens, homens casados, mulheres, não toleram o rei. Eu quero viver como eu quero. Eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. Eu vou passear, eu vou fazer isso. Então o que eles fazem? Eles criam uma divindade na mente. Esse é o meu Deus. Eu quero as bênçãos dele. Pode orar. Eles falam: vai com Deus. Ou que Deus te acompanhe. Que divindade é essa? É uma divindade que eles querem. Eles criam na mente. Vai ser o tipo de Deus que nós queremos. Eles mostram também o quanto aprovam a coroa de espinhos. Se pudessem, massacrariam a cabeça do Senhor novamente. Eles fazem isso com os crentes. Porque quando os crentes querem andar em santidade de vida, eles perseguem os santos de Deus. Eles odeiam isso. Eles estão fazendo de tudo hoje para manipular os crentes. Não vão na igreja, não leem a Bíblia. Aceita a gente como a gente é. Fica aqui. Não vão. Eles não querem o reinado do Senhor. Eles aprovam a coroa de espinhos e não a de ouro. Eles gritam a todo instante o que aqueles homens gritaram na parábola: não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos. Nós queremos outro rei. Saia daqui, Jesus. Não me importune. Eu já tenho o Senhor no meu coração. Eu já tenho Jesus. Tudo manipulação de palavras. E escutem, eles vão longe. Estão dispostos a rejeitar e até mesmo matar seus servos. Puxa, foi por causa disso que temos o Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 é a orientação de Cristo para os seus servos. Olha, orientando, vão de cidade em cidade, preguem. Eles vão perseguir. Eles vão matar vocês por causa do meu nome. Impressionante. Os crentes são servos do rei, que vêm fazer o bem. E se não for a liderança do grande Senhor, o capitão, eles são mortos. Foi assim que eles fizeram com os apóstolos e profetas. Maltrataram os servos de Deus. Queridos irmãos, nós estamos na terra. Mesmo a terra é o lugar do reino de Deus.
A terra não pertence ao diabo, não pertence aos homens. Eles não são donos absolutamente de nada. Os homens e o diabo e os demônios são donos do lago de fogo, serão jogados lá para todo sempre, para a fúria eterna de Deus. Eles também conseguem pintar uma religião por fora. Eles conseguem fazer isso. Os homens são tremendos para tentar manipular Deus. Fizeram com bezerro de ouro, fazem hoje também. Eles estão atrás de religião. Eles querem aquilo que fomenta a felicidade na vida deles. Eles querem se sentir bem. Eu fui numa igreja, eu toquei lá, eu cantei lá. Vamos dizer assim, eu tenho um ministério até de dançar. Eles querem isso. Foi assim com o povo de Israel. Eles fizeram o bezerro de ouro, deram um título para o bezerro de ouro e depois saíram para fazer o carnaval em frente ao Monte Horebe. Que coisa terrível. Os homens são assim. Rejeitaram o rei. Eles também negam por dentro. Por fora pode parecer piedosos, parecerem crentes, com a Bíblia na mão. Por dentro são terríveis. Não houve mudança no coração. A maldade continua lá dentro. O ódio contra Deus continua lá. Agora, quando o rei rejeitado é aceito, seu reinado primeiro é visto no coração de homens e mulheres arrependidos e quebrantados. Eu não creio que alguém que nunca foi quebrantado no coração possa ter aceito Jesus. Nosso Deus, Ele é bem claro na sua palavra, que Ele é Deus dos contritos e quebrantados. Ele dá o reino de Deus para eles. Foi assim que Jesus falou. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o que Deus prometeu. Quando homens se convertem de todo o coração, o que Cristo faz? Ele não veio para sentar no trono de Brasília. Ele veio para sentar no trono do coração. Ele assume o trono ali. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando o pecador é salvo, é o Rei da Glória sentando. Não é uma coisa meramente mental, nem emocional. É uma coisa feita no coração. Deus na Bíblia não lida com mero pensamento. Ele lida com consciência. É assim que Deus faz. Seu reinado também é visto na submissão que a alma transmite. Por exemplo, Satanás é destituído do trono. Satanás é. Quando o homem se converte, Satanás sai. E Cristo passa a lidar. Olha o homem salvo. Tudo muda. Ele, de agora em diante eu sou outro. Minha vida mudou. Eu não vou mais para os bares. Não vou mais fumar nem beber. Não vou mais mentir. Eu vou ser um homem fiel no meu lar. Conduzir minha família. Isso é reinado de Cristo. Quando você vê mulheres crentes tomando a liberdade de querer desafiar seus próprios maridos, elas não são crentes, coisa nenhuma. Elas estão indo para o castigo eterno. Estão rebelando contra o Rei da Glória. Queridos irmãos, se Cristo está no trono, tudo muda. Nós temos lutas? Temos. Nenhum crente é santo, perfeitamente santo. Eles lutam em santidade, porque há guerra contra a carne. Os poderes das trevas batem retirada. A liderança dele é mostrada imediatamente. Como? No viver de justiça e harmonia. Quem mentiu, não mente mais. Quem roubava, parou de roubar. Essas coisas são virtudes de um reino. O reino do céu na terra, no coração do homem. Também, irmãos, sinais claros do reinado de Cristo na vida dos pecadores salvos.
Na vida de Zaqueu, foi mostrado como o amor que ele tinha ao dinheiro deu lugar ao verdadeiro sentido de amor ao próximo. Na salvação de Paulo, foi mostrado que o ódio que ele tinha contra o Senhor deu lugar à submissão e temor a Cristo. Na vida da mulher adúltera, o medo e a angústia deram lugar à verdadeira paz e liberdade para andar. Onde Jesus reina, há submissão, há respeito, há temor, há humildade, há prontidão em servir, há segurança e há esperança. Onde o Senhor reina, há isto. Nós estamos vendo agora até pessoas com depressão, dizendo, esse problema todo mundo tem, pessoas se matando dizendo que são crentes. Onde Jesus reina, há vitória. A fé nos impulsiona a erguer em humildade perante o Senhor. Quando tem um crente deprimido, Deus está perto, orientando, veja, e ensinando a trilhar o caminho da sabedoria. Deus não tem dó da nossa falta de fé. Ele nos disciplina. Quando Elias ficou com dó de si, com depressão, Deus falou, tá bom, tem outro que vai ocupar o seu lugar. Seus servos, queridos, os servos de Deus, os crentes, eles foram postos para reinar. Se eu não posso reinar minha casa, como vou reinar nos céus? Quando eu não posso ter domínio da minha vida no poder do Senhor, como eu vou poder reger e administrar juízos do céu na terra? Como? Como eu poderei participar de um reino glorioso se aqui eu estou demonstrando que eu sou submisso ao mundo e ao diabo? E para finalizar, quando o rei rejeitado julgará os inimigos. Neste momento, o que Deus está fazendo? Ele está pondo os inimigos debaixo dos seus pés. Que coisa! Cada homem ou mulher que morre em seus pecados, é Deus colocando debaixo dos pés dele. Quão terrível é quando eles não se submetem agora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que tristeza! Eu preciso falar do Evangelho. O Evangelho é assim, ele alerta a responsabilidade de todos. Caiam perante o Rei. Homens provam isso pelo fato que vivem rebeldia contra ele e não agem como súditos no reino. Quem é dono do seu dinheiro? Você mesmo? Da sua vida, do que sai da sua boca, do que entra, o que você tem na mente, por onde você anda. Quem é dono de sua vida? É Deus, o Rei da Glória, ou o pecado? Homens e mulheres, quando morrem nos seus pecados, eles são imediatamente julgados. Assim como o rei na parábola ordenou: executem meus inimigos. Olha o que está acontecendo no mundo. Os homens pensam que vão viver mais. A morte está perto deles. De jovens, de homens novos, mulheres. Eles pensam que vai chegar à idade de 80, 90 anos. Espere, a morte está perto. E para milhares, Deus manda a ordem já. Quando vem uma epidemia, é Deus ordenando a morte de inimigos.
quando vem criminosos por aí, Deus ordenando. É perigoso andar, pisar 1 metro na terra. Você está pisando em lugar que pertence ao rei. Quando você pega uma fruta, ela pertence ao rei. Quando você respirar no pecado, um ar que Deus lhe deu, é um atrevimento contra o Rei da Glória. Abrir a boca para não adorar a Deus, render-lhe glória e graças, é uma infâmia contra os céus. Que momento solene agora. Por quê? O rei é maravilhoso. Houve um rei, não sei que país foi, que quando ele assumiu o trono, ele mandou que marcasse todos os inimigos na testa. Os inimigos ficaram assombrados. Mas quando ele assumiu o trono, ele deu a palavra de perdão para todos eles. Incrível o que Deus tem feito. Ele tem consigo o perdão, um perdão glorioso para qualquer inimigo que se arrependa. A mensagem do Evangelho diz: o Rei lá do céu, dele nós somos embaixador, e é para todos se arrependerem dos seus pecados e se converterem de todo o coração ao Senhor. Ele perdoa. Ele é aquele que morreu na cruz e que agora é um Salvador bendito, pronto a salvar. Incrível, depois da sua morte, como salvo, você vai reinar com Ele lá no céu. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração.